O príncipe a levava a todos os lugares. Ele mandou fazer roupas para que ela pudesse cavalgar com ele. E eles passearam por bosques perfumados, cheios de passarinhos, e escalaram montanhas juntos. Ela pôde ver as nuvens se movendo abaixo deles. Seus pés sangravam, e à noite ela descia as escadas de mármore para refrescá-los na água do mar. Numa dessas noites, suas irmãs foram até ela, cantando tristemente, dizendo o quanto todos eram infelizes por sua escolha. Elas passaram a visitá-la todas as noites a partir dali. Até a sua velha avó, que já não subia mais à superfície, veio vê-la, mas não ousou se aproximar da costa e ficou ao longe com o rei do mar, o pai da pequena sereia. Os dias se passaram e ela se tornava cada vez mais querida pelo príncipe. Mas ele a via como uma doce criança, a quem ele amava muito, mas não pensava em fazê-la sua rainha. A pequena sereia passou a questioná-lo com um olhar. Você me ama mais que a todos? Sim, você é muito querida e me ama muito. Além disso, você me lembra alguém muito especial. A moça que me salvou quando naufraguei. Sei que nunca mais a verei. Ela me encontrou ao lado do mar, onde as ondas me jogaram. Ela é a única no mundo que eu poderia amar. E vocês são tão parecidas. Você quase substitui a memória que tenho dela. Para minha sorte, eu tenho você, pois ela pertence ao convento, então você e eu nunca nos separaremos, respondeu o príncipe. Ela suspirou angustiada, pensando que ela quem o salvou. Agora havia rumores de que o príncipe se casaria com a filha de um rei vizinho e que era muito bonita. Embora o navio e a comitiva se preparassem animados para a viagem para conhecer a tal princesa, o príncipe dizia à pequena sereia: se eu pudesse escolher, escolheria você, que se parece com a donzela do convento. Meus pais não podem me obrigar a casar-me. E beijou-a na boca. A pequena sereia então sonhou com a sua alma imortal. O príncipe contou diversas histórias sobre o mar, navios e tempestades, e perguntou se ela não tinha medo do mar. Eles partiram de navio até o reino vizinho, e ela sorria ao ouvi-lo, pois ela sabia melhor do que qualquer humano sobre o mundo debaixo da água. E ele contava sobre todas as maravilhas das profundezas que os mergulhadores já haviam visto, sem sequer suspeitar de nada. Enquanto todos dormiam, a pequena sereia ia olhar o mar. Suas irmãs apareceram uma noite para vê-la, mas um menino apareceu e logo elas partiram. Na manhã seguinte, eles chegaram ao porto de destino e foram recebidos com cornetas e toda a pompa que a ocasião exigia. Mas a princesa não estava lá. Ela vinha de um templo sagrado, onde foi aprender todas as virtudes necessárias para a realeza. Logo que a princesa chegou, ela foi ao encontro do príncipe. Sua pele era clara e seus olhos azuis devotos sorriram para ele. Foi você! Gritou o príncipe. Você me salvou na praia! Agora sou o homem mais feliz que existe no mundo! Virando-se à pequena sereia, ele disse: meu maior sonho se realizou! Mal posso acreditar! A pequena sereia beijou-o na mão e sentiu seu coração começando a se partir. O casamento não demoraria. Tudo já estava preparado. Ela sabia que na manhã seguinte ao evento estaria morta. Seria exposta.
Os sinos da igreja anunciaram o casamento. Sobre cada lado do altar queimavam óleos perfumados em lâmpadas de prata. Os sacerdotes balançavam seus incensários e o bispo abençoou a união dos noivos ao juntar as suas mãos. A pequena sereia segurava a cauda do vestido da noiva, mas o seu pensamento não estava lá. Ela pensava que aquela seria sua última noite e tudo que perdeu neste mundo. Os noivos embarcaram no navio enquanto estandartes tremulavam e os canhões disparavam em saudação. O navio tinha um pavilhão reservado a eles, decorado luxuosamente em púrpura e ouro, e lanternas coloridas foram acesas e os marinheiros dançavam felizes. A pequena sereia lembrou-se da primeira vez que subiu à superfície e viu tamanha felicidade. Ela se juntou à dança, deslizando pelo convés, graciosamente como nunca fora visto antes. Ela não podia perceber mais a dor das adagas em seus pés, pois a dor em seu coração a tomava por completo. Ela sofria por ser a última noite que veria o príncipe, por quem abandonou seu mundo e ele sequer sabia. Sofria, pois nunca mais olharia as profundezas do oceano, nem mesmo o campo estrelado no céu. Ela não tinha a alma imortal e não teria uma. Mesmo seu pensamento sendo tão triste, ela ria e dançava. O príncipe beijou sua noiva e de mãos dadas foram para o pavilhão decorado para o casal. A pequena sereia ficou ali, esperando o primeiro sinal da manhã, olhando para o leste, enquanto todos iam dormir. Suas irmãs apareceram, pálidas e sem seus longos cabelos. Demos nossos cabelos à bruxa para você poder se salvar, elas disseram. Aqui está uma faca que você deve usar antes do amanhecer. Você deve golpear o príncipe no peito, diretamente no coração. E quando o sangue dele alcançar seus pés, eles voltarão a ser uma cauda de sereia. Você poderá voltar conosco e viver seus 300 anos antes de virar espuma. Apresse-se, até nossa avó está a perder seus brancos cabelos aflita sob a tesoura da bruxa, lá no mar. Depressa, mate o príncipe, mas somente alguns minutos que o sol nascerá. Veja, o céu já está ficando vermelho. E afundaram no mar. A pequena sereia foi até os noivos e beijou a testa do príncipe. Ela olhou para a faca e novamente para ele, que em sonho murmurava o nome da noiva. A faca tremia nas mãos da sereia e ela a jogou longe no mar. Onde a faca caiu, a água borbulhava vermelha como sangue. Então, ela olhou mais uma vez para o príncipe e se jogou no mar, onde sentiu seu corpo dissolver em espuma. Esse era o fim inicial dessa história. Mas essa história foi recontada antes mesmo de ter a sua publicação final oficial. Isso porque o autor achou muito triste. Então, ele deu essa sequência. O sol nasceu e a pequena sereia não sentiu a mão da morte. Acima dele, ela pôde ver uma luz muito brilhante com seres tão transparentes e suas vozes eram como música que nenhum ser humano poderia vê-los ou ouvi-los. Essas figuras flutuavam no ar
e ela percebeu que agora era uma delas, mais leve que o próprio ar. Quem é você? Para quem eu me elevo? Agora a pequena sereia podia falar. Somos filhas do ar. Assim como as sereias não possuem uma alma imortal e dependem de um poder externo para tê-la, nós a conquistamos com nossas boas ações. No sul, o ar é quente e venenoso, matando os seres humanos. Eles dependem de nossas brisas frescas. Nós levamos frescor e bálsamo curativo onde passamos. E, realizando 300 anos de boas ações, conquistamos almas imortais. Você tentou fazer o mesmo, sendo leal e com o seu sofrimento, assim elevou-se ao reino das filhas do ar. Terá agora 300 anos para realizar boas ações e conseguir uma alma imortal. Pela primeira vez na vida, era possível para a pequena sereia chorar e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela pôde ver o príncipe a procurá-la no navio com sua bela noiva. Olharam para as ondas, suspeitando que ela tivesse se jogado no mar. Agora, sem ser vista, ela beijou a testa da noiva e sorriu para o príncipe, elevando-se com as filhas do ar para as nuvens. Em 300 anos, esse será o caminho para a imortalidade. Nós voamos em busca das casas onde há crianças. Se estas forem boas crianças, a cada sorriso nosso de aprovação, nossa aprovação reduz um ano. Mas, quando são crianças travessas, devemos despejar lágrimas de tristeza. Para cada lágrima derramada é acrescido um dia ao tempo da nossa aprovação. Sussurrou uma das filhas do ar. Então, você gostou dessa história? Eu espero que sim! Agora, não deixe de se inscrever no canal e comente aqui também. Curta o conto e compartilhe. Eu espero você no próximo conto. Até lá!